gente, ótima tarde para todo mundo. Seja muito bem-vindo ao Futebolês. Desde ontem, em clima de carnaval, porque esse fim de semana até quarta-feira é carnaval. Mas claro que a gente segue por aqui com muita informação, com muito futebol. E aqui no Futebolês especial, claro, também com outros esportes. E o programa de hoje está recheado. A gente já começa falando de cearense, porque hoje começa a disputa das semifinais do estadual. De um lado, Ceará e Fortaleza em busca de manter um reinado que já dura mais de 3 décadas. Do outro, Ferroviário e Floresta buscam fazer história. 4 times na busca por uma vaga na final do Campeonato Cearense 2026. As semifinais começam hoje. Com o Clássico das Cores, o Ferroviário, mandante do jogo, recebe o Fortaleza no estádio Presidente Vargas. Kiwan é o destaque do time coral nesse início de ano. Inclusive já começou 2026 com um golaço de bicicleta. Foi sim, graças a Deus, né? Estão trabalhando muito e isso é fruto de trabalho. Os últimos 2 pontas que fizeram sucesso no Ferroviário ganharam outras oportunidades, hein? Como Pulga e Alanzinho. O Kiwan vai seguindo esses mesmos passos e quer fazer bonito na semifinal diante do Fortaleza. Como eu venho falando, ganhar muitas divididas, muitos duelos. E o futebol é isso, né? Duelos, ganhos e quem ganha mais duelos está mais perto da vitória. É um time bastante intenso, que a gente possa manter essa intensidade contra o Fortaleza. Fortaleza que se reforçou, anunciou alguns nomes essa semana, apresentou novidades, ganha força justamente no momento de decisão do estadual. Um deles, o meia Rodriguinho. Um jogador que tem boa técnica, consigo dar passes, dar assistências, mas também que gosta de marcar. Igual eu falei, eu sou mais um segundo volante assim. E eu acho que tem uma boa finalização também. Ferroviário e Fortaleza, às 4h30 da tarde no PV. Amanhã, também no PV, tem Floresta e Ceará. O Lobo da Vila vai tentar tirar do caminho o atual bicampeão estadual. E tem o Cedric como um dos pontos fortes do time. Foi dele o gol da classificação para a semi. Eu estou vivendo um momento muito feliz na minha vida. Não só dentro de campo, como fora de campo também, né? E em relação ao gol, foi um gol muito importante para a equipe, para a minha carreira também, para o clube, que fazia tempo, né, que o clube não chegava à semifinal do Campeonato Cearense. Sim, verdade, desde 2019. E foi exatamente numa semifinal contra o Ceará, que no caso ficou com a vaga para decisão. Hora de escrever uma nova história. Uma decisão que normalmente eu divido em 4 partes de 45. E você precisa entender que você só tem chance de passar se você chegar na última parte dessas 4 vivo. Então a gente precisa ter o entendimento, né, de conseguir chegar lá na melhor condição possível para que lá a gente possa tentar definir uma situação de sonhar em passar a final do campeonato. Ou seja, nem pensar em derrota para o Ceará amanhã. Que, por outro lado, nem pensa em não vencer o primeiro jogo para encaminhar a vaga na decisão. Essa semifinal, a gente vamos fazer um bom trabalho na semana, focar nessa semifinal e, se Deus quiser, na permissão de Deus, fazer um bom jogo no domingo e no próximo domingo também, se Deus quiser, sair com um bom resultado e classificar para a final. Como tem jogado bem, né, o Pedro Gilmar, uma promessa da base alvinegra, zagueiro que joga com segurança. Tá afunilando o campeonato, só restam 4 times em disputa, 2 deles vão para a decisão. E a parada começa hoje, Ferroviário e Fortaleza às 4h30. Amanhã, Floresta e Ceará às 4h. Ambos os jogos no PV. Vai começar o mata-mata, agora é outro estilo de jogo. E para falar dessas partidas, estou aqui com o Caio Costa e Renato Manso. Boa tarde para vocês. Boa tarde, Flavinha. Boa tarde, Bem, Renato, bem-vindo. Gente, agora é mata-mata. Outra história, né? Outra história, hora de Ceará e Fortaleza confirmarem de vez os seus respectivos favoritismos, né? Essa que é a grande verdade. Por mais que dessa vez o campeonato acabou entregando as 4 forças do estado, de fato, afinal de contas o Floresta é um clube de Série C e o Ferroviário é a 3ª força histórica, em nada isso diminui a responsabilidade e o favoritismo dos 2 maiores. É isso, né, Renato? É isso. Um campeonato que a gente viu pouco ainda tecnicamente, mas que agora tende aí a terem jogos pelo menos mais emocionantes. Se a gente lembrar de 2025, Fortaleza vai vencer o Ferroviário, aquele duelo em 2 jogos, no apagar das luzes ali com o gol do Lucero. O Ceará passou um pouco mais de tranquilidade para cima do Maracanã, mas também precisou suar no primeiro jogo. Então, assim, é a hora também de
terem as surpresas, terem as dificuldades. Ceará e Fortaleza vão precisar confirmar o favoritismo. Estamos aqui com datas e horários das partidas. Jogos de ida, então, Ferroviária e Fortaleza hoje, sábado, às 4h30 da tarde. E amanhã, de domingo, dia 15, também no Presidente Vargas, um pouquinho mais cedo, às 4h, tem Floresta e Ceará no jogo de volta semana que vem. Sábado e domingo também. Os estádios ainda estão aí como a definir, mas Fortaleza e Ferroviário. Do mesmo jeito, Ceará e Floresta, só o mando invertido. Caio, vou conversar com você falando desse jogo de hoje, do Clássico das Cores, porque o Fortaleza tem esse desafio aí de um Ferroviário também que quer surpreender, né? Sempre quer surpreender. O Ferroviário, inclusive, o Renato lembrou bem, ano passado vendeu muito caro a vaga da final pro Fortaleza e também em 24 vendeu caríssimo pro Ceará a vaga na final. O Ceará ganhou o primeiro jogo com o gol do Barcelona no último minuto, já nos acréscimos, e depois saiu a 1 o jogo de volta. Então o Ferroviário tem conseguido, aos trancos e barrancos, ser um pedra no sapato de um dos dois, pelo menos de dificultar mais a vaga na decisão. A grande questão do Fortaleza é que é muito doido. Eu acho que a gente vai ver um time nesse sábado e vai ver um time completamente diferente no outro sábado, independente do que aconteça em campo daqui a pouco. Essa é a grande verdade, porque os reforços estão chegando. Eu fiz uma analogia outro dia que o Carpini era um cara com um quebra-cabeça, que ele já tinha feito o desenho com as peças dele, esperando as novas chegar. Só que virava e mexia, alguém tirava uma peça que ele já tinha colocado ali. Moisés foi a última a sair, inclusive já estreou pelo Santos contra o Atlético Paranaense. Mas dessa vez, pelo menos, chegaram em profusão as novas. Então você tem Rodriguinho para estrear, você tem Luiz Fernando para estrear, você tem ali situações de jogadores que possam acrescentar ainda dentro desse campeonato estadual. E aí é a hora que o Ferroviário, dentro da sua alimentação, tem que tentar tirar proveito de um time que vai ser modificado, que vai procurar um conjunto e que certamente, no caso do Ferroviário, vai tentar ficar... A frase que o Leston Júnior falou na reportagem, tentar ficar vivo no último tempo dos 4 jogos. Eu acho que essa é a missão do Ferroviário. Eu acho muito difícil e improvável que a gente veja uma grande surpresa o Fortaleza não passando para a final. Mas eu, sinceramente, torço para que tenha competição em um bom nível. Não aquele jogo arrastado, aquele jogo travado. Gostaria de ver um Ferroviário também um pouco mais... ousado, indo para cima, se arriscando também, vai que consegue fazer 1-0, vai que consegue levar um empate para o segundo jogo, deixar o confronto vivo. Tem um treinador que ele está para além do contexto do futebol cearense, talvez isso dê uma personalidade diferente ao time do Ferroviário, de querer encarar, de acreditar que é possível. O Vojvoda é o maior exemplo disso, né? Veio desprendido de qualquer preconceito e tornou a mentalidade do Fortaleza numa mentalidade mais vencedora. O Ferroviário também pode fazer a mesma coisa. E é como eu disse, eu acredito que Fortaleza é extremamente favorito. Se jogar o que pode, aí não tem como competir. A nossa expectativa é sempre melhor, né? Por exemplo, semana passada a gente falava do Clássico Rei com a expectativa que fosse um jogo bom. Eu não. Não, mas a gente tinha aquela questãozinha. Eu sou positivo, eu gosto de ver. É porque eu também penso em mim. Vai trabalhar no jogo? A gente vai fazer o jogo. Eu trabalho no de hoje, Gustavo. Eu trabalho hoje, amanhã, segunda. Enfim, falando agora de amanhã, Ceará pega o Floresta. Vou começar com o Renato agora. Renato, um jogo que é aquilo, já teve, mas o Floresta encarou, por exemplo, um Ceará completamente diferente, né? Na primeira rodada era o Sub-20, então é outro jogo agora. E é outro Floresta também, Flavinha, assim, é bom que se diga isso. O Ceará evoluiu, o Ceará cresceu, o Ceará é favorito, acho que tem até os reforços que não jogam nesse primeiro momento, né? Luiz Otávio, já anunciado também, o Wendel Silva também é um centroavante que deve vir aí também para ser titular e brigar por esse protagonismo dentro do time, mas é um Floresta também que mudou, o Leston Júnior deu uma organizada. Acho que o Ceará vai ter um pouquinho de trabalho no começo do jogo, não acho que vai ser um jogo tão simples, a menos que também consiga fazer 1-0, a menos que tenha uma expulsão e tudo mais, mas acho que o Floresta é um time mais enjoadinho, tá? Apesar de também, do mesmo jeito que eu falei do Fortaleza, acho o Ceará muito favorito. O Floresta deve tentar implantar o que mais ou menos o Fortaleza fez contra o Ceará, isso, né? De ter um sistema defensivo mais sólido, entregar ainda no caso do Floresta, aí que ele pode fazer mesmo, porque são camisas discrepantes, o Ceará é 10 milhões de vezes maior do que o Floresta. Entrega a responsabilidade para o Ceará do jogo, e aí é a grande missão do Ceará. Sim. De conseguir mostrar repertório ofensivo diante de uma defesa que marca lá embaixo. O Ceará, por exemplo, a gente veio de um clássico que teve nenhuma finalização ao gol adversário. O lance mais perigoso foi a cabeçada do Luca no começo do jogo e ali acabou. Então, até mesmo naquela ideia de teste do que esse time pode fazer em momentos mais importantes da temporada, esse jogo pode ser até isso. Porque vai encontrar uma equipe organizada, competitiva, que certamente
vai tentar levar toda a decisão pro jogo de volta. Sem dúvida. Jogos importantíssimos com transmissão do Futebolês, Band News FM Fortaleza, também no nosso canal do YouTube. Hoje eu, Desviana e Caio Costa. Não, Jussier Cunha. Jussier, jurava que o Jussier Jussier ia Cunha. folgar hoje De também. peruca. De peruca, ele vai Ele tá não falando- conseguiu tirar, só dando toque pra vocês. Grudou. Enfim, então Jussier Cunha e Caio Costa. Exatamente. Amanhã, às 4 da tarde, tem Ceará e Floresta Ceará. Aí sim, eu, Desviana e Eu Renato dizia eu no Manso. sertão. Já... Eu vou embora depois dessa. Valeu, gente, depois dessa. Não, valeu, Renato, valeu. Jogaço, viu? Não, essa foi demais. Gente, agora a gente bateu um bate-papo, teve um bate-papo essa semana com 2 jogadores, um de Ceará, um de Fortaleza. A gente começa lá do lado alvinegro, falando de um cara que não teve muito espaço na temporada passada, mas em 2026 virou peça fundamental do Ceará, do técnico Moza. A gente tá falando de Éder, o novo capitão alvinegro. Esse era o Éder em 2025. Esse é o Éder em 2026. O Éder 2025 estava sempre à disposição. O Ceará jogou 60 partidas no ano. Éder foi relacionado para 59, mas só jogou 8. Ficou no banco de reservas em 51 jogos. Mas só jogou mesmo as partidas em que começou como titular. Tem 27, 28 jogadores de linha e todos eles querem estar jogando. E eu não sou diferente, mas ano passado eu era opção. E com todo o profissionalismo do mundo e respeito aos meus companheiros que aqui estavam. Mas esse ano eu venho tendo mais oportunidades, venho procurar fazer o meu melhor dentro de campo. Mas em relação ao off, ao que as pessoas não veem, eu sou o mesmo profissional, eu chego aqui todo dia cedo para fazer o meu melhor, ajudar o clube, a equipe e ajudar a minha carreira também, que eu dependo disso. Eu alimento a minha casa através do meu trabalho, através do meu corpo físico. Então não mudou muita coisa não. A única diferença é que agora eu estou tendo mais oportunidades, estou podendo ajudar de uma forma ainda mais direta dentro de campo. 2026 começou diferente para Éder. Dessa vez, 6 partidas do time profissional. 6 partidas de Éder como titular. E além disso, capitão da equipe. Você está pronto para quando for necessário. Ano passado foi por apenas 8 oportunidades, mas as 8 eu agarrei assim, de uma forma que foi talvez as mais importantes do ano passado para mim. Talvez foram elas que mantivessem eu aqui hoje. No Cearense, o Ceará já está nas semifinais. Mas vem aí, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Série B. A Copa do Nordeste foi a competição que Éder mais jogou em 2025. 4 dos seus 8 jogos ano passado, quando o Ceará parou nas semifinais e não conseguiu buscar o seu 4º título na competição. O Éder 2026 é um cara extremamente compromissado com os objetivos do clube, objetivos individuais também. É um ano em que eu vejo como essencial na minha carreira, porque vou completar 31 anos esse ano, então é um ano especial, um ano em que eu quero ter ainda mais conquistas importantes. A gente sabe que tem um estadual que é extremamente importante para a gente. Temos aí a Série B em frente, que acho que é o grande objetivo do clube. Eu já tenho alguns acessos na carreira e eu acho que mais um, ele é bem-vindo, ele cresce o cardápio do atleta. Uma vez capitão, Éder tem como obrigação o ônus da explicação pelos insucessos, mas também pode ser compensado com o bônus de levantar a taça em caso de conquista. É a nova cara do Ceará. Daqui a pouco tem exclusiva também com um personagem bem legal do Fortaleza, não sai daí não. E essa semana não é só de carnaval, tá? Também é Champions League aqui na TV Jangadeiro. João Ventura chega para falar do maior torneio de clubes do mundo. Fala pessoal, vai começar a fase de playoffs da Liga dos Campeões e na luta pela sobrevivência no torneio estão Benfica e Real Madrid. Talvez o duelo mais equilibrado desta fase, porque são 2 campeões da Europa, são 2 clubes de muita tradição. E o Benfica tem sim motivos para acreditar que é possível. Vale a gente lembrar que agora no fim de janeiro, os portugueses derrotaram os espanhóis na última rodada da fase de liga, um jogo histórico com um gol de goleiro no último lance. E o Benfica tem ainda um comandante que conhece muito bem esse torneio, José Mourinho.
é ele, a esperança portuguesa para buscar essa tão sonhada classificação. É claro que não vai ser uma missão simples, porque vem aí o Real Madrid, o rei da Europa, o maior campeão de todos e no mata-mata de Champions, mas que contra o Benfica, historicamente, costuma se dar mal. O Real Madrid foi muito castigado na década de 1960 e agora se vê nessa situação de tentar evitar o que seria uma catástrofe, ficar fora das oitavas de final da Liga dos Campeões. É quase impossível a gente imaginar isso, porque de fato nunca aconteceu desde que a Champions estabeleceu um novo formato de torneio, com mais equipes participando, mudando completamente até o nome lá em 1992. É um jogo onde o histórico vai contra o Real Madrid, mas é quase impossível a gente não imaginar o Real Madrid favoritaço nessa partida contra o Benfica, o Mbappé vivendo uma fase espetacular, o Vinícius Júnior sempre decisivo nas horas mais importantes. Então, fica o convite para todo mundo na próxima terça-feira, jogo 1 dos playoffs, direto de Lisboa, Benfica e Real Madrid, ao vivo aqui no SBT para todo o Brasil, a partir de 4h45 da tarde. De Madrid, João Ventura. Valeu, João Ventura. Champions League aqui na TV Jangadeira. A gente faz uma rápida pausa agora, mas volta já já falando de basquete, de vôlei e um bate-papo com um dos remanescentes do Fortaleza, o carismático Lucas Sacha. Não sai daí não, que o Futebolês Especial volta já já. Estamos de volta nesse sábado de carnaval e o Futebolês Especial vai mostrar agora um grupo de grandes amigas que jogam basquete juntas desde crianças e aqui agora vão representar o Brasil no Pan-Americano Master. Eduardo Trovão vai te contar essa história. Já pensou? Você começa a jogar basquete ainda criança, no colégio, e aí 20 anos depois você recebe uma convocação para jogar um Pan-Americano pela Seleção Brasileira de Master. Loucura, né? Mas para 4 jogadoras do time Iracemas isso é uma realidade. 3 estão há 20 anos no time e ganharam reforço de mais uma nos últimos anos. O Futebolês acompanhou um treino delas e conversou com 3 das 4 convocadas. Renata, posição de ala. Karen, posição pivô. Rafaela, armadora. Além delas tem a Jéssica. Há 2 décadas, a Cristiane começou esse projeto. É uma vida dedicada a ajudar vidas. As Iracemas foi fundada em 2006, no intuito de proporcionar e ajudar crianças carentes da comunidade, nasceu as Iracemas, né? Uma forma de mostrar que o esporte muda vidas, né? E é o que eu venho fazendo, já que eu sou cria, né? Nasci e me criei na comunidade das quadras, né? E venho desenvolvendo esse projeto. Cristiane é a treinadora do time Iracemas. Já o treinador das convocadas na seleção que vai ao PAN é o mesmo que treinava elas na escola 20 anos atrás, o Wilson Corrêa. Que loucura! É claro que naquela época elas sonhavam em chegar ao profissional do basquete. A vida fez outros caminhos, deu outras voltas, mas o basquete ressurgiu. Jogamos juntos novamente na faculdade, depois a vida encaminhou cada um para um lado, trabalho e etc. Nos reencontramos no Master. Depois de ter parado de jogar 10 anos, depois de ter me tornado mãe e aí ter pensado em voltar a jogar basquete, eu jamais imaginei que eu seria convocada. E quando foi no final do ano passado, fui convocada para a Seleção Brasileira Master, fiquei muito feliz. E assim, a emoção de poder participar realmente desse Pan-Americano é muito grande. Às terças e sextas à noite, elas treinam na Praça das Flores, em Fortaleza. Mas nem tudo são flores e tem um problema nessa história. A Seleção Brasileira Master não dispõe de verbas para cobrir os custos com passagens, hospedagens e alimentação. E olha que não é a primeira vez, hein? Há 2 anos, no Pan-Americano de 2024, disputado no México, 2 atletas foram convocadas. Representaram a seleção brasileira, foram lá e venceram a competição. Mas mesmo assim, 2026 não tem apoio financeiro de nada. Nenhuma ajuda para um PAN que já vai começar agora, no próximo dia 20. Nenhum patrocínio sequer, nada. Chega a ser bizarro isso, né? A gente precisa do apoio
para custear passagem, apoio para custear hospedagem, alimentação. O nosso uniforme da seleção brasileira, quem paga são as atletas, e não é um custo baixo, é alto. A gente abriu uma rifa, que acredito que até vai ter um sorteio esses dias, para ver se a gente conseguia pelo menos o valor da inscrição. Porque o valor da inscrição, acho que é mais de 10 mil reais. Só a inscrição. 10 mil reais? Só a inscrição do campeonato. Então, realmente, o apoio ele é fundamental para a gente poder participar das competições e a gente acaba tendo que pagar para jogar, inclusive pela Seleção Brasileira Master. Surreal. E ainda assim elas insistem, treinam, se dedicam, mas apoio, zero. Se a gente colocar o time inteiro, dá mais de 50 mil, fácil sim, porque como são atletas de várias regiões do Brasil, passagem varia um pouco, né? De distâncias de avião. Mas vamos botar um custeio de pelo menos 15 mil, 17 mil por atleta. A Renata, dá pra dizer, é um reforço para esse time. De Curitiba, ela jogava no time do Paraná de Master. Se mudou pro Cumbuco, queria um time para continuar jogando, conheceu as Iracemas. Consegui achar elas via Instagram, elas me convidaram para treinar. E assim que a gente terminou o Campeonato Brasileiro, que foi aqui em Fortaleza, elas me convidaram para integrar o time para competir aqui regionalmente. Isso foi 5 anos atrás? Isso foi 4 anos atrás e agora eu jogo pela seleção do Ceará e pelo Brasil. E sabe o que mais? Ano que vem tem um Mundial Master e vai ser em Fortaleza. Ou seja, agora em fevereiro elas vão em busca do bi do Pan-Americano e ano que vem vão brigar pelo topo do mundo no basquete Master. Tem noção disso? Pois é, só patrocinadores e apoiadores que parecem não ter noção disso. Muito sucesso para as meninas, que elas consigam o apoio necessário. Gente, o Nordvôlei está classificado para os playoffs da Superliga B. A equipe de Marcelo Negrão engatou a 4ª vitória seguida por 3-0 no torneio e garantiu vaga no mata-mata. Na última quinta-feira, você tá vendo aí as imagens? O time venceu o Sesc MS Vôlei no Aécio de Borba, jogo válido pela 10ª rodada da Superliga B. O próximo desafio do Nord é contra o Montes Claros no dia 21 desse mês, e esse duelo é direto, já que essas duas equipes são as que estão brigando pela liderança na tabela. E o ponteiro Igor Ceará falou sobre o momento do Nord após mais uma vitória na competição da Liga. Se liga. É importante esse 3-0 até para a gente poder rodar o grupo de vez em quando, para a gente não cansar tanto, né? Então, e outra, a gente tem que manter o nível sempre alto, né? Se a gente vacilar, a gente quase perde alguns sets, né? Então, a gente quer manter o nível para quando a gente chegar nos playoffs, a gente tá com esse nível já como se fosse já normalizado, né, pra gente. Parabéns pro Nordvôlei. Ele chegou quando Fortaleza precisava de uma reação histórica para se salvar de um rebaixamento. Quase 4 anos depois, ele permanece justamente para tirar o Leão da 2ª divisão. A gente está falando de Lucas Sacha. Liderança no elenco, identificação com o clube, com a torcida, Lucas Sacha passou meio que ser a cara do Fortaleza durante esses quase 4 anos de clube. Lá se vão 3 anos e 7 meses. Do quê? Da tua chegada aqui, da tua estreia aqui. 3 anos e 7 meses já? É. Dia 20 de julho de 2022. Bragantino, né? Bragança Paulista. Foi com derrota, 2-1. Mas naquele mesmo ano, o Fortaleza arrancou e terminou classificado para Libertadores. E Lucas Sacha viveu tudo isso no clube. Libertadores, Sul-Americana, Brasileirão. Vocês, nós, todo mundo que acompanha o Fortaleza, estava muito acostumado a ver o Fortaleza em progressão. Exato. Mas tempestades acontecem, momentos ruins chegam. E aí? Cara, em todos os anos, desde que eu cheguei aqui, pela sombra realmente de 2022, né, aquele susto que passamos em 2022, 2023 era sempre aquele papo, né, pô, temos que alcançar os 45 pontos, 2024 também. 2025 foi o primeiro ano que eu não senti isso, que eu senti que a gente poderia lutar por algo maior realmente, né, e foi bem o ano que a gente não conseguiu. Veio o rebaixamento e com ele uma grave crise financeira em meio ao início do estadual. Muita gente saiu do Fortaleza entre jogadores e dirigentes. Uma mudança muito, muito grande, né? Foi a saída do Marcelo Paz, junto disso saiu outros diretores. O maior nome dessa era do Fortaleza, né? A principal referência é o Marcelo Paz. Ninguém faz nada sozinho, mas era a principal referência. Era a cara do sucesso, né? Exatamente. O que tinha dado certo ali era com ele e tal. Exato. Aí bem quando sai
o nosso rosto do sucesso também tem toda uma adaptação. Então, nos toca um pouquinho sim, né? Esse ambiente um pouco instável. Mas, cara, desde que o Pedro chegou, ele tem trabalhado muito junto com o pessoal da diretoria e pouco a pouco eles estão colocando a casa em ordem. A gente já vê um clube diferente do que foi quando a gente chegou aqui, representou aqui, né, no começo de janeiro. E isso também nos dá tranquilidade. Do mesmo jeito que um ambiente instável, né, nos deixa instável também, ver que o Pedro, que a gente está em boas mãos, toda a diretoria, junto com a comissão técnica também, ver que a gente está em boas mãos, também deixa a gente muito mais tranquilo para trabalhar. O próprio Lucas Sacha foi um dos nomes especulados para deixar o clube. Você, em relação ao Fortaleza, se falava muito no começo do ano, ali na virada do ano, que não vai ficar ninguém no Fortaleza, até o Sacha vai embora, o Atlético Paranaense quer o Sacha. O Atlético Paranaense quis o Sacha? Você teve conversa com o Atlético, com outros clubes? Como é que foi? Não, tive interesse. Foi muito assim, do nada. Eu tinha na minha cabeça que eu ia ficar, até quando o Marcelo Paes estava aqui, ele garantiu a minha permanência. E eu estava tranquilo com isso. Quando a gente começou a treinar, teve sim um interesse do Atlético Paranaense. É claro que no futebol, quando te ligam, tudo é discutido. E aí eu falei com o pessoal aqui, mas no final das contas eu tô super feliz com a minha permanência. Não queria sair de um Fortaleza bem na segunda divisão, ia parecer, pelo menos para mim, que ia ser, né, uma traição deixar o Fortaleza nessa situação. Então, estou feliz de estar aqui, estou feliz de estar nesse projeto. Você é um cara assim, então, né? Porque muito se fala assim, não, isso é a cabeça do torcedor, o jogador ele tem outras realidades para pensar. O torcedor é que pensa, pô, mas logo um cara que representa a gente vai embora na hora da Série B. Você considera isso? Você coloca isso também como... Claro, isso sempre passa pela minha cabeça. Eu acho que passa de todos, né? Mas uma tomada de decisão muitas vezes vai muito além disso, né? Exatamente. O torcedor... Muitas coisas envolvidas. Exatamente. O torcedor, ele só pensa, pô, tá saindo, é mercenário. Não é assim, né? Tem muitas outras coisas. Por exemplo, até abrindo uma questão pessoal, o Atlético Paranaense no meio do ano passado, quando veio atrás, que ficou um pouco mais perto da minha saída, o meu menino estava na UTI, né? O meu mais novo. Momento. Exatamente. E, pô, eu sou de São Paulo, então para mim ter uma rede de apoio era importante no momento, sabe? E lá estaria muito mais perto. Exatamente. Então, se eu saísse, muita gente poderia falar, é mercenário, mas eu só quis exemplificar isso porque muitas vezes uma tomada de decisão não é simplesmente, lá eu vou ganhar mais, aqui eu ganho menos. Sim. Não, envolve outras coisas, né? Mas realmente o torcedor nunca vai entender esse nosso lado. E claro que o cara que escolhe ir para um outro lugar que vai pagar melhor também não tem nada de errado. Não tá errado também, né? Ele tá indo atrás do dele. Exato. É bom entrevistar o Sacha. Sincero, esclarecido, um cara querido por todos no clube. Não é à toa que é um líder dentro do elenco tricolor. Esse papo completo está no YouTube do Futebolês, hein? Corre lá. Meu amigo. Meu irmão, obrigado, viu, cara? Obrigado mais uma vez. Valeu. Tu sempre gente boa. Até a próxima. Dá um tchau pra galera aí, ó. Rapaziada, ó. Assiste aí e não me conecta não. Valeu? Tamo junto. Daqui a pouquinho a entrevista completa no nosso YouTube, tá? Futebolês fica por aqui, a gente volta na semana que vem. Mas segunda tem Futebolês ao vivo aqui na Janga, 11 horas. Tudo dos jogos de ida da semifinal do estadual. Beijo, bom carnaval pra todo mundo, bom fim de semana, até mais.